Olá, boa noite a todos. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista da Oncologia DOR. A gente já vai começar para a gente prestigiar quem chegou na hora. Primeiro, boa noite. Queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse é o nosso quarto evento, os nossos encontros. Os eventos ficam salvos e depois a gente manda o link para quem quiser rever ou ver quem não pôde estar aqui. O evento está sendo gravado, então é importante que vocês saibam disso. E a gente está muito feliz com a repercussão do evento, ele tem crescido a cada dia, muitas perguntas chegam, a gente aceita sugestões para temas, que a ideia é realmente acolher vocês, desmistificar os temas relacionados ao câncer e caminhar juntos, que é a nossa função, estar sempre lado a lado com vocês. Um prazer enorme estar aqui. Vou passar a palavra para a Fabiana e agradecer a Helena também de ter aceito o convite. Fabiana, boa noite. Boa noite, Sabrina. É um prazer estar aqui com você e com a Helena. Seja bem-vinda, Helena, nossa psicanalista, né, da equipe da Oncologia DOR. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez que as nossas unidades do Rio de Janeiro, além de atendimento médico, nós também contamos com equipes de fisioterapia, psicólogas e nutricionistas para melhor atender os nossos pacientes e reforçar esses cuidados integrais. Então, eu queria reforçar isso. Então, é de extrema importância esses eventos que nós estamos realizando mensalmente, para a gente falar de um pouco de tudo, para apoiar os nossos pacientes e dar esse suporte a todos. Então, Helena, eu deixo a palavra agora com você. Muito obrigada pela sua presença. Gente, só um minuto, Helena, desculpa, eu gostaria de falar o seguinte, a gente tem o chat, tá? As perguntas ou comentários, já estava esquecendo, vocês podem fazer pelo chat, e quem quiser falar alguma coisa ou comentar alguma coisa após a apresentação da Helena, pode solicitar no chat que a gente vai abrir para vocês falarem, tá bom? Obrigada. Helena, é com você. Boa noite para todos, é um prazer estar aqui. Quero agradecer muito, né, a Fabiana e a Sabrina pela oportunidade de falar, né, participar desse evento, dessa conversa com pacientes. E mais ainda fiquei satisfeita com a escolha do tema proposto por vocês, esse tema do medo. Que esse tema, eu diria que ele é o coração da clínica oncológica. O medo é um afeto presente de uma maneira massiva, né, no universo das pessoas que enfrentam o câncer, e eu diria que nesse momento ele ganha uma força e uma atualidade ainda maior. A gente está vivendo esses tempos, né, de pandemia, em que se generalizou muito do que os pacientes, as pessoas que enfrentam o câncer, colocam de sensação de serem precipitadas num território de incertezas e frequentemente se referirem ao que estão vivendo, falando eu queria minha vida de volta, como se estivessem realmente vivendo um momento de ruptura. A gente está no momento em que a humanidade está vivendo isso, em que a questão da morte está colocada de uma maneira brutal, não só como uma ideia, como uma ameaça, mas como uma realidade cotidiana. Então, eu acho que esse tema ganha uma atualidade e nos ajuda também numa dimensão de que esse é um tema para todos, né? Quando a gente vai falar aqui de câncer e medo, claro que aqui a gente tem um público de pessoas que enfrentam câncer e eu sou uma psicóloga, psicanalista que trabalho há 30 anos nessa área. Então, claro que tem uma especificidade, né, dessa situação, mas tem uma dimensão que é para todos, que nesse momento está colocada de uma maneira absoluta. Então, acho que é interessante frisar isso. Eu vou peço desculpas para vocês,
porque não sou habituada a usar essa questão de tela compartilhada. Espero que isso nos ajude, né? Eu achei importante ter um texto para não ficar uma coisa muito, né, um manejo muito bom disso. Então, se a coisa encrencar, vocês me perdoem e a gente vai tentar resolver. Parece que chegamos lá. Então, eu vou começar falando. Só tem alguém que está com o fone aberto que está dando uma interferência. Eu vou começar falando de que posição, da onde eu falo. Vamos. Eu tô ouvindo vozes. Se puder alguém fechar o microfone, alguém está dando interferência. Eu não sei o pessoal da equipe técnica se pode fechar o microfone. Então, eu acho importante apresentar de que referencial teórico que eu parto. E eu parto do referencial teórico da psicanálise e vou falar um pouquinho só a respeito disso antes de entrar numa parte mais relacionada diretamente ao contexto da clínica oncológica. Vocês já devem ter ouvido falar do Freud, e eu queria dar um histórico assim, né, de como é que se deu a criação da psicanálise. E a criação da psicanálise se dá a partir de algo que a medicina, no final do século XIX, não entendia, que eram as histéricas, estudadas na época por um neurologista chamado Charcot. Histeria, esse termo vem do grego histera, que significa útero. E se acreditava que a doença nervosa dessas mulheres se originava desse órgão. Elas apresentavam sintomas orgânicos como convulsões, paralisias, afasias, alterações de visão e na audição, sem nenhum achado físico que o justificasse. E aí, o que acontece é que, de início, Charcot, depois o Freud, começam a ouvir essas mulheres, até porque todas as tentativas de usar máquinas e todas as tentativas que passavam pela via, né, de uma causalidade orgânica, falhavam. E o Freud começa a convidar essas mulheres a falar. E é muito impressionante como, a partir dessa escuta, dessa oferta de escuta, e a partir do que essas mulheres começavam a falar, os sintomas iam sendo, né, eliminados. Então, a psicanálise nasce a partir dessa experiência, de um resto que a medicina não dava conta de entender. E aí, qual é o método psicanalítico? É o método do convite à fala, da parte do psicanalista, uma posição não de conduzir, mas de uma escuta completamente sem julgamento, e um convite a que o paciente fale sem censura e associando livremente o que lhe vier à cabeça. O que é importante falar? A psicanálise entende que o trauma no ser humano é estrutural. Somos seres inteiramente dependentes da linguagem, que viemos ao mundo radicalmente incapazes de sobreviver sem cuidados. Essa condição de precocidade e dependência absoluta é uma marca de desamparo que nos acompanhará ao longo da vida. O medo e a angústia, portanto, são afetos que sempre carregaremos. Então, isso é muito importante de ser marcado, porque, de maneira nenhuma, a ideia aqui é uma conversa sobre algo que é parte da nossa vida. Como lidar com isso sem, né, ser uma experiência de devastação. A angústia é sentido. O que acontece? Medo e angústia se confundem. Os psiquiatras vão usar até mais o termo ansiedade. Na própria obra, né, na própria teoria psicanalítica, medo e angústia se confundem. Em alemão, é uma palavra só para falar dos dois, mas não são exatamente a mesma coisa.
A angústia é sentida mais como uma experiência corporal do que como uma ideia. É um afeto cujo objeto é indeterminado. Angústia, a gente pode dizer que é medo do medo, é um medo reduplicado, sem explicação. Remete ao futuro ameaçador, fora de controle. E é uma situação em que a pessoa se sente se perder num abismo. O medo é um perigo mais localizável. O medo, não que o medo seja uma coisa fácil, mas comparativamente, o medo em relação à angústia, o medo é uma defesa, né? O medo é fundamental, né? Tem até um filósofo que fala que a mãe, quando ele nasceu, pariu gêmeos, ele e o medo. Então, assim, o medo é um afeto basal que acompanha o ser humano, e ele é uma defesa fundamental. Se a gente não tem medo, a gente não se defende dos perigos. Diante de um perigo, você pode usar o medo, né, traçar como estratégia a fuga ou a luta. A angústia é uma coisa bem mais complicada. A angústia é como cego no tiroteio. É uma situação em que você não está localizando, em que você tem a sensação, muitas vezes, de morte. E aí, entrando agora já na questão do campo da oncologia, eu vou começar com essa questão do estigma. Por quê? A gente sempre fala, né, que dos grandes problemas do câncer é o estigma do câncer. E muitas vezes se fala isso sem que as pessoas nem saibam exatamente do que se trata. O que é o estigma? E eu acho muito interessante quando a gente vai na origem das palavras, porque eu acho que ajuda a gente a entender, né, a dimensão daquela ideia. Então, estigma vem do grego, vem do verbo grego studio, que significa odiar, ter horror, temer, tornar odiável ou temível. Os gregos assim denominavam as marcas de ferro na pele para identificar indivíduos de má reputação, criminosos ou escravos. No latim, estigma é marca feita com ferro em brasa, marca de desonra infligida por um julgamento público associada a uma degradação social. Então, vamos combinar que quando a gente fala que o câncer é uma doença profundamente estigmatizada, a gente está falando dessa associação direta que o câncer tem com a morte, né? Com a morte e com o horror. E não só com a morte e o horror, mas eu diria que tem também um imaginário, né, do câncer como alguma coisa que, de alguma maneira, estaria ligado, né, a um perfil psicológico em que, de alguma forma, a pessoa poderia ter contribuído para o próprio adoecimento, o que é uma coisa que eu discordo completamente, mas isso é muito presente na escuta dos pacientes oncológicos. Então, o câncer traz todo esse estigma, como se ele fosse um logotipo da morte. Por outro lado, existe frequentemente o uso de um sofisma, que os pacientes protestam com toda razão e aparece muito frequentemente na queixa deles em relação ao tanto que eles se sentem enganados por certos argumentos que são usados para acalmá-los. E o sofisma, o que é? O sofisma é um falso argumento. Que falso argumento é esse que frequentemente a pessoa com câncer ouve? Ah, você não pode ficar assim tão assustada, todos nós, né, podemos morrer a qualquer momento, a gente pode sair na rua e ser atropelado, levar uma bala perdida, a sua situação não é diferente da de todo mundo. Isso é um sofisma. Isso é um sofisma porque alguém que tem um diagnóstico de câncer, principalmente se for uma doença mais avançada, mais grave, que representa um risco maior, esse alguém já foi atropelado, esse alguém já levou um tiro e não ajuda em absoluto fazer uma equiparação, né, entre essa situação. Os pacientes usam muito essa imagem da espada, né, da espada que eles sentem sobre a sua cabeça. Então, não ajuda a fazer de conta que todo mundo enfrenta a ameaça da mesma forma. É claro que somos todos mortais, aí eu vou falar aqui, mas é um sofisma dizer que alguém com câncer não vai ter que fazer um esforço maior
para não se sentir, né, sentenciado. Então, o trabalho clínico nesse campo é reduzir essa cola entre câncer e morte. Não tomar como sentença que condena a morte antecipada. Ter um câncer não faz, né, não faz aquele sujeito depositário da morte coletiva. Todos somos portadores dessa doença incurável. Mas vocês percebem? Uma coisa é dizer, todos somos portadores dessa doença incurável, e somos mesmo. Mas é completamente dizer que alguém que tem câncer está lidando com essa ameaça da mesma forma que alguém que não tem. E isso aparece numa imagem que eu acho muito ilustrativa e que os pacientes se referem a ela, não é invenção minha. É como se tivesse a pessoa com câncer, muitas vezes tem a sensação que tem um guichê da morte e que tem uma fila preferencial, eu diria mais do que preferencial, tem uma fila exclusiva dos cancerosos. E aí, muito frequentemente, é aquela coisa, alguém morre de câncer, a sensação que os pacientes têm é que a fila andou, né? Que se morrer um do câncer, ele está chegando mais perto do guichê, e como se o guichê fosse um guichê exclusivo. Então, é importante considerar que não é exclusivo, mas sem ignorar o peso que tem esse diagnóstico em termos de presentificar essa ameaça de morte. Mapeando um território de fragilidade. A sensação muito frequente quando alguém tem um diagnóstico de câncer é uma situação de uma perda brutal, como se ele passasse a ter uma outra cidadania do território dos doentes, como se ele perdesse a cidadania do mundo dos saudáveis. Vai aí também toda uma idealização do mundo dos saudáveis. O diagnóstico assusta. O maior medo, eu diria, é do próprio corpo. Como confiar nele? Tudo a partir de um diagnóstico, principalmente se a doença estiver mais avançada, tudo passa a ser suspeito de ser um câncer. Então, até uma unha encravada, às vezes, a pessoa liga para o médico pensando se pode ser alguma metástase no dedo do pé. Então, é um pouco a inversão, né? No campo do direito tem aquela coisa, né? Você é inocente até que se prove o contrário, a culpa precisa ser provada. A pessoa com câncer, muito frequentemente, é como se tudo que acontece no corpo perdeu o direito à inocência, né? É como se tivesse, a cada situação que surge, que se provar que não é câncer, que não é alguma outra coisa ligada a um câncer. E isso não é uma coisa, não é uma fantasia dos pacientes, né? Quando eles, por acaso, vão baixar numa emergência ou vão procurar algum serviço e eles falam que tem câncer, os próprios médicos que os atendem já olham para eles de uma maneira diferente. Então, vamos combinar que realmente o corpo vira um território bastante difícil de lidar. Um medo muito forte também é o medo de deprimir, de sucumbir psiquicamente. E aí é um trabalho muito importante da psicologia, porque junta esse medo, às vezes um pânico de deprimir, com toda também uma sociedade que está muito inundada de chavões, tipo, tem que pensar positivo, cabeça é tudo, como se a gente pudesse ser feliz e gozar 24 horas por dia. Então, uma das coisas, às vezes, muito importantes nos pacientes que chegam para a psicologia é a gente legitimar o que eles estão sentindo. Não é uma gripezinha, não é uma coisa trivial. Tem todo um trabalho de aprender a lidar com isso. E também, né, de entender que a vida tem muitas tristezas e que poder falar do sofrimento e viver essa dor de ter que enfrentar um câncer não é cultivar a depressão, nem a tristeza, nem emburacar. É poder expressar o que está sendo vivenciado. Não ajuda botar uma rolha ou cobrar que os pacientes sejam positivos o tempo todo e não tenham direito a viver aquela dor. Medo do sofrimento, do que vem pela frente, medo do tratamento. E aí eu diria que é uma coisa também que contribui para o estigma do câncer. O tratamento não é qualquer coisa.
O tratamento do câncer, muitas vezes, é por onde o paciente se sente doente, principalmente nos casos de câncer de mama, então nem se fala, né? Frequentemente o câncer é um achado. A partir do tratamento, a pessoa tem a sensação de estar doente. E, assim, já melhorou muito. Antigamente, quimioterapia só se fazia internado em hospital. Eu me lembro a primeira vez que uma paciente minha tomou Taxol, ela tomou Taxol no CTI. Eu fui atender ela no CTI de um hospital no Rio de Janeiro. Então, assim, já mudou muito. O tratamento hoje em dia é muito menos agressivo, tem muito mais recursos para passar por ele melhor, mas ainda é um tratamento muito duro, muito duro. Não é raro a gente ouvir uma mulher mastectomizada falar que preferiu tirar a mama do que passar pela quimioterapia. Tem a questão da queda do cabelo, que eu diria que merece sempre um destaque em qualquer apresentação que se fala dos efeitos emocionais do tratamento, porque a questão da queda do cabelo é uma bobagem achar que essa questão é uma questão de vaidade. Não que vaidade tenha nenhum problema, muito pelo contrário, eu acho que a vaidade é uma parte importante da nossa vida, da gente gostar de si mesmo. Mas a queda do cabelo fica como um pouco aquele carimbo que aparecia lá naquelas definições de estigma, como uma marca registrada do câncer, e é vivido, né, acionando angústias muito primitivas de despedaçamento, de morte, de despersonalização. Medo dos desdobramentos, das perdas que podem vir em todos os campos, nas relações afetivas, amorosas, nas relações de trabalho, e são situações de fato. Às vezes, mulheres muito jovens que descobrem um câncer, e isso coloca em risco muitas coisas, o encontro de um parceiro amoroso, a possibilidade de ter filhos, muitas vezes determinados trabalhos não se consegue realizar durante o tratamento. Então, essa é uma realidade. E surge um tema muito frequente também, é o medo da exposição, é o medo do que os outros vão pensar, é um sentimento. Um primeiro momento de você receber um diagnóstico de câncer é muito impactante, muito chocante. Então, vem muitos sentimentos conflitantes de vergonha, de humilhação, de buscar a causa, seja pela via do porquê eu, seja pela via do que eu fiz de errado, que culpa tenho eu, que castigo seria esse. Esse é um viés muito forte. Então, muitas vezes, a dificuldade, e esse é um tema muito frequente, a questão de como se apresentar, se abrir para a sociedade, a questão do câncer, a vontade de não compartilhar isso com ninguém, de não se expor, né? Muitas vezes os pacientes falam, não, a última coisa que eu quero é que olhem para mim com pena. E eu diria que isso frequentemente é uma projeção do próprio sentimento que a pessoa está tendo em relação a si própria. Então, o trabalho é no sentido de como não se fixar no que foi perdido. Tem um trabalho de luto fundamental a ser feito. E aí eu faço uma referência ao Sobre a Transitoriedade, que é um texto belíssimo do Freud, em que o Freud relata um passeio que ele fez em Campos Primaveris, na Itália, e que ele estava acompanhado de um poeta, e que eles se depararam com uma flor lindíssima, mas uma flor que tinha como característica que ela durava 24 horas. E o poeta ficou tomado de angústia e não conseguia apreciar a beleza da flor, tomado pela ideia de que ela, né, no dia seguinte estaria morta. E aí o Freud aproveita isso como uma ilustração para trabalhar, para falar da questão da transitoriedade, né? De como tudo é absolutamente transitório e que, se não há uma aceitação dessa transitoriedade, se perde a capacidade de desfrutar a vida. Então, eu diria que isso é muito o desafio da pessoa com câncer, poder lidar com essa transitoriedade sem se sentir antecipadamente, né, incapaz de desfrutar de tudo que a vida tem de belo e precioso. E até porque, como Freud diz ali, né, se você conseguir usar
essa efemeridade da beleza que vai durar só 24 horas, para desfrutar e aproveitar e saborear mais, isso pode ser um imenso ganho. Mas isso não acontece por decreto. Então, aí vem a história da diferença. Isso é diferente, né? Investir no trabalho de luto e no quanto tem que se aceitar a transitoriedade é completamente diferente da cobrança de positividade e de ser forte, e de ser guerreiro, e de não desanimar. E muitas vezes é um sofrimento adicional para as pessoas que enfrentam o câncer. Então, como lidar? Não tem fórmula nem manual de instruções. É uma busca de cada um e muitos são os caminhos. A psicanálise absolutamente não é o único caminho, né? A religião, para muitas pessoas, tem uma importância enorme e ajuda, e todas as outras práticas alternativas de meditação, de yoga, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem ajudar. Eu hoje aqui estou falando do lugar de uma psicanalista. E a psicanálise aposta na fala como um grande recurso, a vida como tratamento e o desejo como remédio para a angústia. Da impotência ao impossível. O que quer dizer da impotência ao impossível? Se você aceita que tem um impossível, que nós somos seres faltantes, incompletos, mortais, e que tem coisas que estão para além do que, né? A completude é inalcançável, eliminar o medo e a angústia é inalcançável. Se a gente aceita esse impossível da nossa condição, a psicanálise vai chamar isso de castrados, a gente sai da impotência. A impotência é uma certa defesa, no sentido de, sim, eu não posso porque eu não consigo, como se houvesse possibilidade de conseguir. Então, isso aparece muito, só vou fazer essa associação porque me veio. Isso aparece muito na questão, às vezes, de pacientes que estão muito graves, né? No final da sua vida, e que não conseguem se alimentar. E a família fica numa angústia enorme, né? E às vezes essa questão se torna uma tortura para o paciente, porque ele não consegue se alimentar porque é impossível, né? As condições físicas dele não permitem. E a família sente como se não desse comida, como se estivesse matando o paciente. Então, aí é um momento em que eu acho que ilustra muito essa questão, né, de você aceitar o impossível. Alguém que está no final da vida morrendo de um câncer, que está espalhado, não tem condição de se alimentar. Então, não se trata de você cair na sensação de impotência, não posso fazer nada pelo meu familiar querido. Pode fazer muito. Uma das coisas é não exigir que ele não morra quando a morte é inevitável e que ele coma quando comer é impossível. E aí eu queria terminar falando do Conte Conosco. A gente tem hoje aí na escuta algumas das voluntárias do Conte Conosco que eu gostaria que dessem um testemunho. E o Conte Conosco é um grupo que a gente criou. Eu falo na época ainda da Oncologistas Associados, o Miguel Franchuk, que era o médico, o diretor-geral da Oncologistas Associados, eu e mais alguns pacientes, porque na época eu fazia grupos terapêuticos com pacientes. E a gente percebia, não para todos, nem todo mundo queria participar de um grupo, mas as pessoas que participavam dos grupos, que inclusive eu criei a partir da demanda, alguns pacientes começavam a conversar no salão de quimioterapia, que naquela época era conjunto, e faziam amizades, e a conversa entre eles muitas vezes era muito valiosa. E aí eu comecei a fazer os grupos terapêuticos, e num certo momento a gente pensou, a gente precisa oferecer alguma coisa para quem não é paciente da clínica, ou para quem não tem a disponibilidade de semanalmente participar de um grupo, porque tem que se fazer alguma coisa contra o estigma do câncer, que muitas vezes é um sofrimento maior do que a própria doença. Foi imediatamente depois de uma matéria que saiu na capa da Veja, em que apresentava câncer, e aí a fotografia era de uma caveira.
E aí a gente começou a se reunir e falou, gente, as pessoas só sabem frequentemente que alguém teve câncer pelo obituário. O tema era muito tabu, isso melhorou muito também. Então, a gente criou o Conte Conosco com essa ideia. É importante que a gente tenha um grupo de pessoas, às vezes, né, com câncer, inclusive, avançado, e que a gente possa ver que é possível conviver com câncer. Né? É muito importante tirar o sujeito com câncer da história de que ou ele está curado ou ele está morto. Muito frequentemente, na clínica oncológica, existem situações em que não tem cura, mas tem tratamento. Então, o Conte Conosco nasceu muito dessa ideia de poder compartilhar experiências, muito entre pessoas que, inclusive, têm uma doença mais séria e estão aí vivas, lutando, às vezes bem, às vezes mal. Mas, então, eu diria que o Conte Conosco é uma das alternativas preciosas para lidar com essa situação que muitas vezes é muito, muito assustadora de enfrentar um câncer. Muito obrigada. Vamos ver se eu consigo voltar. Helena, você é maravilhosa. Vou ligar para você daqui a pouco e vou querer ficar 1 hora conversando com você. Sensacional. Adorei. Algumas coisas me marcaram, algumas frases, né? Achei bonito quando você fala que é importante legitimar o que o paciente está sentindo, né? A sensação que eu tenho que nós, seres humanos, né? Não só na situação de câncer, sempre que alguém abre algum sentimento, né? Fala assim, eu estou sofrendo, a pessoa fala, vai passar. Eu estou com dor. Não liga para isso, não. Eu estou com isso. A gente não... E quando o que a gente quer, muitas vezes, é acolhimento, né? Então, a sensação, a empatia, né? A compaixão também, acho que fala muito nesse olhar também. Achei sensacional. E eu lembro, né, a lembrança de que não somos super-heróis, né? Tem pacientes que às vezes senta na consulta e fala assim, não, doutora Sabrina, eu estou ótima, eu não chorei até agora. Aí eu falo, não, então vamos voltar um pouquinho, né? Porque é importante que a gente vivencie os nossos sentimentos, né? Então, acho que a sua fala foi muito nessa linha. E um ponto que eu gostei também foi da transitoriedade, né? E uma coisa que eu falo sempre para o paciente, né, é sobre a impermanência, né? Acho que vem nessa linha, que o que é agora, daqui a pouco pode não ser, né? Tantas coisas boas como as coisas ruins, que a gente consiga viver os momentos, né, da melhor forma possível, porque daqui a pouco eles não estarão. Eu vou ler umas falas, a Fabiana depois comenta e lê um pouquinho também, não sei se você chegou a ver, mas foram uns relatos. A Célia perguntou quais os danos do tamoxifeno. Célia, hoje a gente está falando de medo. Essa pergunta está anotada para a gente ver se a gente faz um evento também falando do tamoxifeno. A maioria das pessoas dizem que o cabelo é bobagem, depois cresce mais e não é bem por aí. O que me ajuda, o Jorge falou, a não me fixar no que foi perdido, é me fixar no que ainda preciso ganhar. Essa fala é linda, né? A Rita te mandou um super elogio, falou que você é uma profissional tão competente que você consegue traduzir todos os nossos medos. A experiência dela no assunto é ímpar. Eu também fiquei com vontade de te abraçar, Helena, você não está entendendo. Bom saber que nossas angústias têm fundamento e pessoas que nos entendem. E a Rita perguntou, o medo da exposição é muito grande. Qual a sugestão para mudarmos esse olhar com outros profissionais de saúde? Uhum. A Rita perguntou, qual a sugestão para mudarmos esse olhar com os outros profissionais de saúde? A questão é que o câncer... Mas, olha, isso eu quero a ajuda de vocês, Sabrina. Essa pergunta não é só para mim, não. Vamos compartilhar. Gente, o câncer tem um estigma não só na sociedade, não só para os pacientes que vivem o câncer, mas o câncer tem estigma entre os próprios médicos. Muito frequentemente, os médicos têm uma dificuldade enorme de dar o diagnóstico. Muitas vezes os médicos têm dificuldade também de falar a palavra câncer,
Eu me lembro, isso tem mais de 20 anos, mas é uma história que seria cômica se não fosse trágica, né? Porque me lembro de uma paciente que uma vez me contou numa sessão, ela falou, doutora, eu estou arrasada, porque eu estava na fila da padaria e encontrei uma vizinha, e aí ela perguntou o que estava acontecendo comigo, e que eu tinha sumido, e aí eu falei para ela que eu estava com um tumor maligno, que eu estava tratando. Aí ela falou, nossa, então você está com câncer? E a paciente ficou horrorizada, porque ela não ligava tumor maligno a câncer. Isto é, a médica dela falava em tumor maligno para cá, tumor maligno para lá, e não nomeava a palavra câncer. Então, isso é muito complicado, né? Eu não sei dizer como fazer com que os profissionais de saúde encarem de uma maneira diferente, mas eu acho que o que está ao nosso alcance é como a gente encara. Então, eu diria que passa por poder se descolar desse olhar do outro, que muitas vezes te olha assustado, né? E vamos pensar que ele está assustado pelos preconceitos dele, pelo medo que ele tem do câncer, não necessariamente pelo que está se passando com você. Helena, foi bom você comentar isso. Eu acho assim, em alguns casos, eu não sei se vocês vivenciam isso, eu acho que eu já vi isso acontecer na clínica. Às vezes o médico pede o apoio da equipe de vocês para ajudar até no momento de dar o diagnóstico, de dar esse apoio, né, para poder, porque é muito difícil para o médico, a Sabrina sabe disso, de dar o diagnóstico, de falar sobre você tem câncer, sua sobrevida, você tem metástase, o tratamento que você vai fazer é esse, né? Então, acho que deve ser muito difícil para o profissional. E às vezes, eu já vi pouquíssimas vezes isso acontecer, de solicitar esse apoio. Eu acho que isso seria muito importante, tá? Esse é um ponto, assim, que eu acho, depois, se você quiser falar um pouco sobre isso. E outra coisa, uma pergunta também, eu gostaria que você comentasse também outro assunto. Eu queria, uma coisa que eu vejo, às vezes eu recebo assim, do familiar, ou do marido, ou de um filho, uma filha, olha, o meu pai ou minha mãe, a doença está progredindo muito, só que ela não sabe de tudo, porque se ela souber, eu não sei como que ela vai reagir. Então, assim, o medo mais até da família, talvez a mãe ou o pai talvez irão reagir melhor do que o próprio filho ou a filha, mas assim, como é que está sendo isso? Como é que você vê isso? Então, se puder comentar, acho que seria importante. Olha só, eu diria que o silêncio não é uma boa alternativa, né? A mentira, a omissão, não é um bom caminho. As pessoas, às vezes, têm a ideia de que só se tem acesso, né, vamos dizer, chamar assim, entre aspas, da verdade, só se tem acesso à verdade se ela for falada. Alguém que está experienciando um câncer está sentindo, ainda mais se é uma doença avançada, que está até com medo de falar de tão grave que ela é, a pessoa está sentindo absolutamente tudo e mais alguma coisa, só não tem legenda. E o silêncio, essa história de não falar, acaba reforçando a ideia de que é algo tão terrível que não pode nem ser falado. E acaba condenando o paciente a uma solidão maior do que já faz parte da solidão de todos nós, e quando você está enfrentando uma doença grave, maior ainda. Então, assim, nossa, hoje em dia isso melhorou, mas eu me lembro, há 30 anos atrás, o paciente, né, não precisa nem ser a consulta médica, um paciente, eu ia atender um paciente e o familiar estava lá atrás, assim, fazendo sinal assim, ele não sabe. Eu não tenho, a psicologia, eu não tenho como trabalhar com alguém que a família exige que fique ignorante da sua condição. Então, assim, não dá nem para começar. Então, claro que eu ouço isso que a família está dizendo, né? Ele não pode saber, ele não sabe, não pode saber. Mas um dos meus trabalhos vai ser de ajudar a que isso possa ser falado, porque a partir do momento que vai ser falado, vai ser de alguma maneira esclarecido, compartilhado, as fantasias podem ser, né, enfim, confrontadas com alguns dados de realidade.
Agora, é muito complexo, né? Eu atendi recentemente um paciente que foi até um atendimento muito difícil. A angústia, muitas vezes, está do lado do analista também, porque a consulta era uma primeira vez, essa primeira vez foi marcada pela esposa. Quando é o familiar que marca a primeira vez, a gente já fica meio assim, né? Porque isso é um parênteses importante de ser feito. Não necessariamente alguém que tem um diagnóstico de câncer ou que está enfrentando um câncer quer falar sobre isso, ou quer ir a uma psicóloga, e a gente precisa respeitar isso, né? Essa realidade não é diferente da realidade do mundo aí fora, né? Se a gente fizer assim, levanta o dedo quem já foi numa psicóloga, talvez seja uma minoria. Então, muitas vezes, numa situação de muita ameaça e de doença, o paciente não quer falar nada sobre isso. Mas uma coisa é o paciente não querer falar nada sobre isso. Outra coisa é a família interditar que fale sobre isso. Isso compromete a relação do paciente com o médico, isso compromete completamente a relação, né, até a possibilidade do paciente ter um atendimento psicológico, se isso for uma exigência da família que o paciente fique ignorante. Mas aí eu queria só ilustrar. Então, eu atendi esse paciente e, assim, ele estava num estado de angústia absoluto, né? Ele nem sentava. Foi um atendimento online e o paciente estava andando com o celular sem parar pela casa e ele só falava isso. Eu sou muito positivo e eu só quero saber de positividade. Eu não quero esquentar a cabeça. Inclusive, ele foi um oncologista, acho que é um oncologista, falou um pouco da gravidade da situação e ele mudou de oncologista. Ele não quer voltar nessa oncologista como se a oncologista falar um pouco da realidade dele fosse já condená-lo. Quer dizer, ele está projetando uma coisa que está na cabeça dele, né? E aí, o que se faz numa situação dessa? Nada. Nada no sentido assim, estou disponível, caso você queira marcar de novo, mas essa positividade de uma negação absoluta de entrar em qualquer contato com o sofrimento psíquico acontece, né? Então, assim, quando é o próprio paciente que não quer saber, a paixão pela ignorância é uma marca do ser humano, gente, vamos combinar. Quantas coisas na vida da gente, às vezes, são muito ruins e a gente empurra com a barriga e não mexe em nada para não dar problema. Então, assim, não vamos achar que alguém com câncer necessariamente quer, né, falar e quer saber, mas isso não pode ser uma interdição familiar ou o médico decidir pelo paciente. O bom médico é aquele que dança conforme a música do paciente, que vai falando à medida que o paciente vai perguntando e querendo saber. Muito bom, Helena. Eu vou ler aqui, que a gente está nos 10 minutos finais. Eu ficava mais 2 horas, mas enfim. O Júlio, ele falou, o medo não é da morte, sim o câncer passar para outros órgãos e ficar incapacitado. Ele também falou que ele vem perdendo a qualidade de vida depois da cirurgia da próstata. Ele tem uma lesão medular e também começou a atrapalhar mais ainda a qualidade de vida, procurou também a fisioterapia. E ele falou uma coisa que é interessante, existe um olhar para o câncer de mama mais do que para o de próstata, tudo é difícil. Ele é engraçado, não é que isso seja engraçado, Júlio, mas é curioso que realmente, né, a gente tem um olhar para o câncer de mama, né, tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul vem logo depois e a gente fala menos. É sempre bom sinalizar isso para a gente poder sempre falar. A Fabiana se colocou à disposição também, Fabiana é fisioterapeuta, ela tem a equipe maravilhosa da clínica, então a gente está à sua disposição. A Sofia falou que está envolvida com um homem com câncer e quer saber a melhor forma de lidar com isso. Já fez exatamente o que você falou que era para fazer sobre o tema de que todos podem morrer, mas fez isso num lugar de justamente tentar lidar com mais leveza sobre o assunto, porque ele não gosta de falar sobre a doença. Eu fico muito perdida sobre como lidar com isso, sobre isso com ele. Ele raramente fala disso e quando fala, sinto que ele não quer entrar a fundo. Então, pouco que conversamos, eu sempre tento trazer um tom de leveza e não pesar a conversa. Você tem alguma recomendação de como achar esse equilíbrio entre a banalização da doença, mas também não atrelar diretamente à morte?
Eu diria que equilíbrio não existe, só existe equilibrista. Então, Sofia, muitas vezes essa é uma queixa das mulheres em relação aos homens, não só no enfrentamento do câncer, né? Quantas mulheres se queixam dos seus companheiros que são muito fechados e não querem falar, e até pegando a questão de que se fala muito mais do câncer de mama do que de próstata, eu arriscaria o palpite de que as mulheres com câncer de mama procuram muito mais ajuda, né? E tem muito mais necessidade e desejo de falar do que os homens com câncer de próstata. Vocês sabem que há uns 20 anos atrás eu recebi a visita de uns profissionais que queriam fazer um grupo de homens com câncer de próstata. Nisso eu já fazia grupo terapêutico na clínica, grupo de mulheres com câncer de mama. Eles estavam com um projeto super legal e vieram falar comigo para eu encaminhar, né, pacientes, homens que tivessem com câncer de próstata. O projeto não saiu do papel. Eles não conseguiram formar um grupo de homens com câncer de próstata para compartilhar esse tema. Então, é delicado. O que eu diria para a Sofia é que a gente tem que respeitar o tempo de cada um, e muitas vezes o recolhimento e não falar é uma defesa, né? E a gente não pode desmontar defesas num momento tão delicado. A gente pode tentar oferecer uma possibilidade de fazer um furinho, abrir uma janelinha, e, enfim. O Júlio, a gente não consegue tratar as complicações de um câncer de próstata se a gente não tiver apoio da psicologia. É fundamental. Então, a gente sempre associa a psicologia por conta da ansiedade, dos problemas relacionados à sexualidade. Então, não adianta, a gente sempre tem que tratar, tá ali caminhando juntinho, tá? Helena, deixa eu ler um depoimento aqui de uma paciente sua que participa do grupo Conte Conosco. Por favor, eu queria muito que elas falassem. A Judite, tá? Helena é uma profissional sensível e cuidadosa, realmente maravilhosa. Poder participar do Conte Conosco me ajudou desde tratar e entender questões práticas até entender que o que acontecia comigo, dores corporais, lentidão para me movimentar, vergonha das próteses, eram comuns às demais pessoas. É isso. Bacana, né? Solange e Jim, se manifestem também. São outras voluntárias do Cante Conosco. Eu vou ler aqui os últimos. Pode falar, Fabi. Tem outra pergunta. Como lidar quando o medo que o paciente sente é tão grande que começa a achar que está com vários outros tipos de câncer, e com isso afeta o relacionamento da pessoa com a família? O que você acha, Helena? Como que pode se lidar com isso? Procura a psicóloga ou a psicanalista, né? Porque não tem uma resposta. Mas, gente, é muito impressionante o como falar é uma maneira de tratar o medo, a angústia, porque, no final das contas, é uma questão de abrir espaço para o desejo. Isso não é um chavão, né? Quando eu botei naquela vinheta lá que a vida é um remédio, né? E que o desejo é o que a gente tem para lidar com a angústia, é isso mesmo. Quer dizer, seguir vivendo é um remédio, mas muitas vezes a pessoa está tão paralisada pelo medo que ela não consegue achar graça de nada, não consegue se distrair com nada, se desliga dos amigos. Então, assim, isso tem tratamento, né? Falar é um recurso muito poderoso. Não é o único, tem muitos outros. No encontro passado se falou da importância da atividade física, de como eu diria que a atividade física é fundamental até do ponto de vista psíquico mesmo, porque você dar chance do seu corpo mostrar que ele tem doença, que você está com medo em relação a ele, mas que você pode extrair prazer dele também, que ele tem uma potência, né? A atividade física pode ser um reencontro com o corpo, que não é só o corpo que
que é vasculhado pelos exames, tira sangue, faz tomografia. Isso é outra coisa também muito difícil, né, dos nossos tempos. Ao mesmo tempo que é maravilhoso o quanto que a medicina se desenvolveu, a quantidade de exames né, que os nossos pacientes fazem, cada um desses exames é uma fonte imensa de medo, de angústia, de aflição. Então, assim, não tem uma resposta de o que fazer. É isso, né? Vai buscar ajuda, porque falar é alguma coisa que pode destravar a sua capacidade de se alimentar do que a vida, mesmo a vida cheia de limitações, que eventualmente você pode estar vivendo, mas do que ela ainda pode te proporcionar de belo, de encontro, de alegria, com muito esforço. Não é dizer, você vai abrir uma porta e vai, né, encontrar o mundo maravilhoso das pessoas que têm pouco tempo de vida e aí dão muito valor a cada dia. Isso não é assim, é um esforço imenso. E o que eu posso dizer é que buscar né, uma análise, uma terapia ou participar de um grupo de compartilhamento são caminhos interessantes de você aprender com experiências, né? Não aprender que você vai tirar um modelo, né, tipo como se tivesse uma receita. Não, mas quando você olha alguém que né, que descobriu um câncer de mama metastático aos 30 anos e que está aí, está trabalhando, está vivo, está fazendo, está acontecendo. Então, é tentar, né, tirar um pouco do peso, né, às vezes, de um sofrimento excessivo, porque tem isso também, não é no contexto só do câncer. O ser humano, ao mesmo tempo que se queixa né, e quer melhorar, tem uma cola com o sofrimento. A gente tem toda uma dimensão masoquista e de ficar agarrado ao sofrimento, sim. Então, eu diria que um caminho é você fazer esse tratamento pela fala e tentar abrir canais de desfrute da vida em tudo que ela tem de duro, de transitório, de frustrante, mas também de belo. Helena, a gente está se aproximando aqui no final. Vou ler duas mensagens, não vai ter como ler todas, porque a gente recebeu muitas. O Oswaldo falou que depois do meu tratamento de quimioterapia, meu médico disse: meu amigo, vai viver a vida. É isso que eu procuro fazer dentro do possível. A Rita falou: gostaria de surgir mais encontros como esse. Excelente. Então, pessoal, a gente está no 4º evento. A nossa ideia é seguir com um por mês. A gente fica muito feliz quando recebe sugestões de todos vocês. Podem mandar sugestões para os nossos e-mails, postar. Quem ficou com alguma dúvida pode acionar a gente. Eu lembro que uma paciente perguntou tamoxifeno. Eu tenho Instagram e Facebook, que é o @doutora Sabrina Chagas, DRA Sabrina Chagas. A gente está sempre a postos, né? A gente tem um trabalho de humanização, de caminhar lado a lado com vocês, de desmistificar. É esse o nosso papel. Então, fiquem à vontade para sugerir. Agradeço muito a presença de todos. Helena, agradeço demais. Você foi sensacional. Obrigada. Fabiana, te passo a palavra para depois a Helena se despedir de todo mundo. Quero agradecer a você, Sabrina, a todos os participantes, principalmente a Helena, que foi linda as suas palavras, foram lindas as suas palavras, acho que deixou tão leve esse assunto, né? Medo, esse tema, acho que você tornou esse tema bem leve assim, para a gente, foi bem bacana, muito obrigada. Bom, e eu, por fim, agradeço imensamente a oportunidade de falar desse assunto e de ter essa plateia aí, tomara que frutifique. Obrigada, gente. Obrigada a todos os participantes. Obrigados a todos. Boa noite, gente. Um beijo. Tchau, gente.